a nossa aula de hoje, Arte Contemporânea. Se vocês forem observar o título que tem no livro de vocês, é Novos Rumos. Por que, cara aluna, é Novos Rumos? Porque agora, a arte contemporânea, ou também chamada de arte pós-moderna, a gente data ali por 1950 e vai até o ano 2000. Então, basicamente, quando a gente vai falar de arte contemporânea, a gente vai falar de todos os movimentos que surgiram nessa época de 1950 e foram até os anos 2000. Então, basicamente, a arte contemporânea ela vem após a arte moderna, que encaixa a Belle Époque, que encaixa todos aqueles movimentos clássicos que a literatura ela mostra. Sempre a arte ela vai acompanhar a literatura. Então, toda manifestação literária também será uma manifestação envolvida ao mundo artístico. E isso vai fazer com que a gente inicie a nossa aula. Para quem tiver com material, fique com o material em mãos. Para quem não imprimiu ainda o material, tudo certo. Mas vocês podem acompanhar o conceito de arte contemporânea, né? As origens em si da arte contemporânea, a partir desse material. Lá no livro de vocês tem o assunto em si de arte contemporânea. E primeiro a gente vai pegar esse material que está aí com vocês para que a gente possa ir então para o livro, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Estejam com o marcador de textos de vocês, tá ok? Para a gente poder ter esse diálogo. Muito bem, gente. Lá no material de vocês, nós temos o primeiro conceito, que é o conceito de arte contemporânea. Não? E, Vitor, eu já mandei no grupo o material. Professor, a mãe só foi pegar lá a impressão, aí daqui a pouco ela vai chegar com a impressão, mas... Vitor, já conseguiu pegar ou não? Tudo ok? Professor? Eu vou enviar então agora em PDF. Só um momento. Professor? Que é? Eu não estou conseguindo imprimir porque eu estou na casa da minha avó, aqui não tem impressora. Então pega uma caneta, vai anotando, mas você depois pode grifar. Vou mandar para ela, que ela trabalha na escola, eu vou mandar para ela para imprimir. Vitor, já está lá no grupo de vocês em modo PDF, para quem não conseguiu abrir através do modo documento. Está lá em PDF. Chegou aí, Vitor? Ok? Dá ok para mim, assim que chegar, para mim poder iniciar. Já, professor. Oi? Já. Já? Então tá. Então vamos lá, gente. Primeiro, qual é o conceito, qual é a ideia que nós temos que ter de arte contemporânea? Qual é a finalidade, o que é a arte contemporânea? A gente sabe que, né, a história ela está dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A idade contemporânea abrange o finalzinho da era. E isso vai nos manter conectado também às visões da arte contemporânea. Então, a arte contemporânea, ela também é falada, ela também é conhecida, ela também é dita como uma arte pós-moderna. Por que uma arte pós-moderna? Porque ela surge, né, aí após as visões modernistas, após aí os conhecimentos da visão modernista. Então, a arte contemporânea ela também é conhecida como essa pós-moderna. Gente,
Porém, o contexto em que a arte contemporânea ela surge é um contexto que vai ser marcado a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, a segunda metade do século XX está ocorrendo o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, devido a acontecer essa Segunda Guerra Mundial, ela recebe o nome de arte do pós-guerra. Então, observem, eu posso citar um nome de arte contemporânea, dizer sobre arte contemporânea para termos como arte pós-moderna ou arte do pós-guerra. A arte pós-moderna, porque ela vem após o modernismo. E a arte do pós-guerra, porque ela surge na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Então, essas são as primeiras ideologias, esses são os primeiros termos de arte contemporânea. A arte contemporânea ela pode se estender até os dias de hoje. Ela pode também aparecer alguns movimentos, algumas tendências atualmente hoje, né, no nosso dia a dia. Até principalmente porque a arte contemporânea e todos os movimentos que estão englobados dentro da arte contemporânea, eles vão utilizar, né, ideias inovadoras que possam utilizar a tecnologia como fonte de criação das suas obras. Sendo que o principal objetivo da arte contemporânea é realizar uma interação com o público. Repetindo, o principal objetivo da arte contemporânea é fazer uma interação com o público. Ou seja, lá na Idade Moderna, nos movimentos da arte do período moderno, ficava-se a obra, o quadro exposto, né, e de uma longa escala ficava o público observando aquela obra. Então, o que acontece? Com a arte contemporânea, o artista desse momento, ele faz uma relação com o público, no qual o público ele possa pegar, ele possa se envolver com aquela arte. Então, isso se encaixa dentro da arte contemporânea, porque o principal objetivo é a interação com o público. E dentro desse contexto, dentro dessa visão aí de pós-guerra, principalmente a nossa sociedade, ela está totalmente arrasada com o conflito que foi, então, a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Nós vamos ter esse apoio crescente de globalização, nós vamos ter esse apoio crescente da tecnologia. E esse apoio crescente da globalização e esse apoio crescente da tecnologia e dos valores midiáticos, que é a mídia, é a imprensa, vai fazer com que essa arte contemporânea ela ganhe o seu auge, ela ganhe, então, os seus movimentos, eles começam a ganhar destaque diante de uma sociedade que está horrorizada com a Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente precisa entender das características marcantes da Segunda Guerra Mundial? Vamos grifar aqui primeiro, quais são os conceitos de arte contemporânea? Né? A arte contemporânea, também conhecida como pós-moderna, é um estilo artístico que surge, a gente vai grifar esse conceito porque é importante, tá ok? Em um contexto que a sociedade está marcada e predominada pelo senso comum, então grifa também, certo? Que são pontos marcantes dos conceitos de arte contemporânea. E aí a gente entra nas características, né? Que características são essas, né? Quais são os meios de criação que esse artista ele vai ter dentro da arte contemporânea? Primeiro, se tudo é inovação, se tudo está ligado à tecnologia, nós vamos ter o abandono de ideias clássicas, de ideias tradicionais, nada de tradicionalismo, liberdade e subjetividade, ou seja, o artista ele tem liberdade para fazer a sua criação. O artista ele utiliza a imaginação dele criadora para ele produzir a sua obra artística. Nós temos a influência da troca de informação, ou seja, o uso de tecnologias dentro de obras
totalmente que estão envolvidas à arte contemporânea. Ela mescla diferentes estilos artísticos e a criação de conceitos. Como assim? Ela vai pegar várias ideias de várias tendências artísticas, eles apresentam dentro da obra e fazem com que o público ele crie o seu conceito diante daquela perspectiva daquela obra artística. Outro conceito é a utilização de materiais diversos. Vamos supor, o meu artista, ele faz vários recortes, ele utiliza vários materiais e cria aquela determinada obra sem ter um tradicionalismo para a sua criação. Ele pode pegar várias cadeiras, quebrar as cadeiras, fazer uma arte de cadeira, ali vai ser uma arte contemporânea, é uma ideologia própria dele, né? Outro conceito é a fusão entre obras de arte e a vida cotidiana. O meu artista contemporâneo é aquele meu artista que vai pegar algo que está em seu dia a dia, algo que está inspirando o seu conceito cotidiano e ele aplica dentro da sua obra. Vamos supor, quando a gente falou do HeadMat, o HeadMat é aquele local, é um material que fica dentro do banheiro. Aquele material que fica dentro do banheiro é um HeadMat, é um objeto cotidiano, né? É uma obra HeadMat, que é um objeto cotidiano, que é utilizado como uma fusão de arte. Então, aí nós temos um aspecto cotidiano como elemento da arte. Nós temos aí forte aproximação da cultura pop, que agora a cultura pop é aquela liberdade que nós vamos ter dentro da arte. E até mesmo alguns questionamentos sobre até mesmo o que fazer, o que é arte. Então, eles vão trazer esse conceito. E um outro ponto, que é um ponto fundamental dos artistas da época, que é a criação de obras interativas, ou seja, o público interage com a obra daquele determinado artista. O público ele se envolve com aquele artista. E isso são características marcantes da arte contemporânea. E no Brasil, né, a arte contemporânea ela vai ser fomentada, ou seja, ela chega no Brasil durante a década de 1950. É por isso que eu digo que a arte contemporânea no Brasil ela data de 1950, né, que ela inicia pelo movimento neoconcretista. Lembra lá da aula do segundo bimestre sobre concretismo e neoconcretismo? Muito bem. Então, a arte contemporânea, ela inicia-se com o neoconcretismo. Que a gente estudou, né, no vídeo passado, dá like e assiste novamente o vídeo passado, que aí tu vai lembrar do neoconcretismo. Então, o neoconcretismo, ele data o início do movimento da arte contemporânea, o conceito de arte contemporânea. Porém, gente, essa visão de arte contemporânea, ela começa a ser influenciada por um primeiro movimento, que é a arte pop americana. E a gente vai entender essa arte pop americana, porque quando a gente vai falar de arte pop americana, que é o primeiro conceito que a gente tem, né? Que é o primeiro conceito que a gente vai ter de arte contemporânea, a gente vai entender que o HeadMat, isso aqui, que é o que eu falei com vocês, de Michel Dupin. Olha lá, o ponto de partida dos conceitos da arte contemporânea, elas são influenciadas pela pop art, que inicia nos Estados Unidos, né, que começa na década de 60. Então, o que vai ser essa pop art? A pop art ela está dentro da arte contemporânea. E a proposta da pop art é quebrar com os estilos emocionalmente carregados de expressionistas abstratos, dependências de técnicas de cultura visual e trabalho feitos em série. Ou seja, gente, nós temos os principais artistas ainda. A arte pop, essa cultura pop, é essa ligação da visão cotidiana, né, com o mundo atual que estava sendo vivenciada.
Então, os conceitos de arte pop, eles se encaixam aí dentro dessa globalização de arte contemporânea. Como vocês podem ver, esses quadros são quadros que estão encaixados no movimento da arte pop, né? Listein, que é o beijo, observem que são obras que trazem um fato cotidiano, que trazem a questão da comercialização, da imprensa, do capitalismo em si, porque eles vão querer também utilizar essa ideologia de capitalismo, essa visão capitalista. Observem que aí é Andy Hall, que é um dos principais artistas da arte pop. Não? Andy Hall, que é um dos principais artistas em si da arte pop. Então, a arte pop, ela é o início, atenção, a arte pop, ela é a influência para que se inicie a arte contemporânea no Brasil. Porém, a arte pop, ela está encaixada nos conceitos de arte contemporânea. A gente não pode esquecer disso, certo? A arte pop, ela está encaixada dentro dos conceitos de arte contemporânea. E aí a gente continua. Lá no teu material, né, a gente observa que, olha lá, já viu fotorrealismo, submundo, né? A arte pop, né, que se inicia traz expressões críticas à ditadura militar, além de referenciar fortemente o tropicalismo. Então, a gente vai perceber que os movimentos que estão encaixados na arte contemporânea é a arte cinética, a arte conceitual, a arte de novas mídias, a arte digital, a arte povera, a arte urbana com street art, o body art, a fotografia, o fotorrealismo e o hiperrealismo, né, que são movimentos, ideologias da arte contemporânea e os seus conceitos sociais. Então, o que acontece, gente? Aí na apostila de vocês, vocês têm vários artistas que estão ligados com os conceitos de arte contemporânea. Eu vou colocar para vocês, né, um exemplo de uma questão que envolve arte contemporânea, tá ok? Porque é um dos assuntos que mais caem no vestibular dentro da disciplina de linguagens, dentro do conceito de arte contemporânea. Só um momento. Olha lá, gente, vou mostrar para vocês uma questão que tem como base a arte contemporânea. Se vocês forem observar essa questão, é uma questão do Enem 2018. Né? O texto 1 é um exemplo de um pé, né? Uma perna, que tem celular, né? Um celular que está bem na pontinha, é um celular, espelhos. São espelhos que estão no pé dele. Isso é uma obra de Haroldo Almeida, e é uma fotografia, né, que traz um fato cotidiano, uma ideia cotidiana. Já o texto 2, ele diz sobre o conceito do que estão, o segundo texto que fala sobre o conceito dessa arte, né, que é a body art. A body art, né, que é o body art, como os ingleses falado, ela está dentro do movimento de arte contemporânea. Então, ele diz que a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que a sua influência estende-se aos dias de hoje.
Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou apenas evocar o corpo. São ideias de arte contemporânea. Qual é o movimento de arte contemporânea que eu estou falando? Bird Art. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros da Bird Art ou da arte contemporânea. E aí vem a questão. Nos textos, a concepção de Bird Art está relacionada à intenção de quê? O que é que aquele texto está querendo buscar? Estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer o corpo como um suporte privilegiado de expressão, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Vamos lá, gente, respondendo para mim, 3 minutos para vocês. Acho que é. Você poderia levantar um pouco para a gente ver o texto também? Talvez essa. Letra C. Eu também acho que é a letra C. C também. Ou é, Também. Ou é a C Eu acho ou que é é a a B. ou é a A. A Porque C, ele B ou fala A, da mas eu acho que é a concepção C. do body art diz a respeito da utilização do corpo como suporte para expressão. Então, acho que é a B. Gente, Pra mim é a B ou a C. observem que o texto 2, ele fala sobre a utilização do corpo. E o texto 1, ele traz o corpo sendo utilizado como meio de expressão artística. Então, Sim. a alternativa que está englobada nesse conceito é a letra B, que fazer o corpo como suporte privilegiado de expressão. Observem que o texto 2, ele fala sobre a questão de concepção do corpo como um movimento artístico de expressão. Ou seja, utilizar o corpo como meio cotidiano de expressão. Isso é uma característica da arte contemporânea. A gente pode observar isso também. Isso aqui fala de Lygia Clark, que a gente vai entrar nas ideias do concretismo e do neoconcretismo, que também se data à arte contemporânea a partir desses movimentos. Professor, Oi? aquela dança contemporânea, tipo dança artística, ela é um tipo de body art, então, não é? Sim, sim, sim. Ela está envolvida dentro do conceito de arte contemporânea, porque o bailarino ele tem essa livre expressão, né, de se envolver na subjetividade dele própria e ele envolver o público com a expressão dele sentimentais, a expressão facial. Por isso é chamada de arte contemporânea. Aí, nessa questão, nós estamos vendo uma obra de Lygia Clark, que tem como nome, né, de Bichos. Observe, Bichos. Evidencia uma possibilidade de expressão da arte contemporânea. A qual? Qual é a possibilidade, qual é a ideia de expressão de Lygia Clark dentro dessa obra? Né? Solicita a interação do público com a obra, enfatiza a visão sobre os demais sentidos corporais, privilegia a representação de elementos da natureza, provoca o resgate de técnicas tradicionais da escultura, ele requer do observador o reconhecimento do objeto representado. Vamos lá, pensando. Eu acho que é Professor, a acho E. que é a Eu A. acho que é a E. Eu acho que é a E. Eu acho que é a E.
Ela fala que ela queria interação Acho do que é a público, E. do público com a obra. Letra E. Eu acho que é a A ou é a E. É um dos dois. Eu acho que é a. Eu também acho que é não. É a. É. Porque o professor Pode ser a A. falou que ela queria interação com o público, do público com a obra. Então, Mas ela não faz nenhum tipo de interação com o público. Como é? não, ela queria interação do público com a obra. Mas aí tá na falando da mas obra, na dessa obra ela não obra faz, aí. eu acho. Ela tá falando Pra dessa obra. mim, é a A ou é Pra a mim E. é. É um dos dois. Pra mim, Se Porque se o, ela tivesse interagindo se o na observador obra com saber qual é o não. objeto, ele vai saber interpretar. Muito bem. Quem acha que é a letra E? Eu. Por que vocês acham que é a letra E? Porque Eu. o observador ele tem que reconhecer. Também acho que é a letra E. Eu acho que é a A ou é a E. E Eu só não sei. dá pra entender tô a entre as obra duas agora. sabendo qual objeto é. Mas observa no enunciado, gente. Evidencia uma possibilidade de expressão da arte contemporânea. Ele quer saber se essa arte, os bichos, qual é a ideia de arte contemporânea que ela quer trazer. solicita Não interação. sei, tem que observar, não tem que observar pra saber qual é. Eu acho que é a A, que A solicita interação. resposta certa, a principal ponto, sempre É a A. É a B. lá no material de vocês. É a A. A arte contemporânea, o principal objetivo é a interação com o público. Então, a expressão da arte contemporânea, a qual está produzida por Lygia Clark, ela pode requerer do observador um reconhecimento do objeto representado. Mas quando se fala de arte contemporânea, a obra de Lygia Clark quer fazer uma interação com o público. Observa que ela tem essa arte, ela é como se fosse um origami. Então, como se Pois é. pudesse mover essa ideologia. Deu para entender, gente? Sim. Sim, Pois eu chutei os dois, então não sei. Vamos lá. eu só fiquei na A mesmo. Certo. Então, aí no livro de vocês, eu peço que vocês possam estar com ele aí em mãos, na página 99. E ele diz sobre novos rumos, né? Que a gente vai falar sobre a habilidade de número... Eu esqueci o número, né? Da BNCC, que fala sobre pesquisar, apreciar ideias de arte contemporânea. E ele diz assim, sobre a performance, né, que ele te dá um grupo aí de artistas que trazem a ideia do cego, né? Essa performance, ela Qual usa... página? Eles vão utilizar aí gestos, meios que utilizam o corpo, então é uma ideia de arte contemporânea. Nós temos um cara chamado Flávio de Carvalho, que aparece aí, né, que é um dos pioneiros das ideias de performances no Brasil. Né? Observem lá o que diz no livro de vocês. Ele diz o seguinte, que um dos pioneiros na realização de performances no Brasil foi Flávio de Carvalho. Em 1955, Que página tá isso, com pessoal? atenção do público ao sair pelas ruas de São Paulo vestido com saias de pregas e uma blusa de mangas largas, intitulada de New Look. Essa ação artística causou polêmica e é considerada um marco da performance no Brasil. Então, a performance também está dentro da arte contemporânea. O que é a performance? É quando aquele meio artista, ele cria algo na mente dele e ele apresenta para o público. Então, isso é um meio performático. Então, ao apresentar a performance do New Look, Flávio de Carvalho chocou o público acostumado a ver homens vestidos de calças e camisas. E promoveu uma reflexão a respeito das convenções que estavam sendo impostas pela sociedade. Então, ele vestiu a saia e a camisa para dizer assim que nós temos essa liberdade de expressão. Segundo ele, as vestimentas que compunham o New Look, né, também eram mais adequadas ao clima tropical, fazendo uma crítica à submissão brasileira à moda europeia e estadunidense. Ou seja, ele queria quebrar aquela ideologia de cópia de roupas do Brasil, cópias de roupas da Europa, e trazer uma ideia de que a saia era bem mais confortável dentro do clima que o Brasil tinha. E aí ele traz o ramping, né,
que aí vocês têm aí no livro, vocês podem grifar todo esse parágrafo que diz, né, que o Rampig é a manifestação artística em que se utilizam elementos de diferentes linguagens. Ou seja, é quando o artista ele envolve teatro, música, dança ao mesmo tempo. É um tipo de Rampig. Certo, gente? Gente, nessa obra que vocês encontram na página 101, nós temos a artista, né? É uma obra de Marina Abramovic e a artista está presente. Ou seja, gente, ela está sentada, a artista, a obra, a mesa, e as pessoas elas podem sentar à frente da artista e a partir da observação do olhar, né, a artista vai tirando e criando os próprios sentimentos. Ou seja, essa obra artística é uma obra performática, no qual a artista ela se senta outra pessoa e aí eles vão conversando através do olhar, né? Os olhares em si, né? Ela é como se pudesse ver isso através dessa visão artística de ideologia. A artista sentada e observando o olhar, que através do olhar ela traz então as ideologias sentimentais. Então, basicamente isso está dentro da performance, como vocês podem perceber na página 101. Lá na página 102, né, é um texto que fala sobre essa performance da artista. E na página 104, ele vai falar sobre a proposta contemporânea, que a gente falou na nossa aula de hoje, os conceitos de arte contemporânea. E entre coisas, o Red Mat, que está aqui na página 107, ok? A atividade que vocês vão fazer é a seguinte. Ai, deu pra essa atividade, gente. Eu tenho trabalho para resolver. Você não vai fazer isso com a gente. Primeira questão. Vão anotando aí no caderno de vocês, tá? Eu vou colocar aqui no quadro. Professor, eu só vou procurar aqui minha caneta, porque pegaram minha caneta.
Essa é a primeira questão. Gente, quantos minutos faltam para acabar a aula? Ah, tá. Só um momento aqui, deixa eu bater uma fotinha aqui. Falta 5 minutos, professor. 5 minutos, e aí o tempo? Tá? Parece que o tempo já iniciou aí. Deixa eu colocar aqui. Pra mim aqui tá 1 minuto. Gente, eu peço que eu vou fechar essa sala e vou abrir outra, que aí vocês entram novamente só para me finalizar a atividade, tá bom? Ok. Porque senão vai encerrar, tá? Entra no mesmo link. Peraí, professor, volta lá pra tela pra me terminar de copiar. Tá lá no grupo, já o print.